Ari, eu sou formadora de Ciências da Natureza e vamos conversar um pouquinho, né? Vamos falar da trilha Saúde Coletiva e Qualidade de Vida. A unidade curricular que nós vamos abordar é produção de alimentos e conservação ambiental. Essa unidade curricular, ela é obrigatória, agora no segundo semestre, na trilha Saúde Coletiva e Qualidade de Vida, e ela, que no caso essa trilha, ela é de Ciências da Natureza, e ela está em mais três trilhas. Então, nós temos na trilha Meio Ambiente e Sociedade, ela está presente no segundo ano, no segundo semestre. Ela está presente na trilha Modos de Vida e Inventividade, no terceiro ano, no primeiro semestre. E na trilha Desenvolvimento e Sustentabilidade, ela também é do segundo ano, do segundo semestre. Então, em três trilhas, essa unidade curricular, ela entra como obrigatória e em uma ela entra como optativa. Então, falando em produção de alimentos e conservação ambiental, vale salientar um pouquinho que o professor, ele tem um suporte, que é a ementa. Então, ele tem que alinhar, ele tem autonomia de acrescentar, certo? Objetos de conhecimento para fortalecer o aprendizado. Então, nós temos dentro dessa unidade curricular três eixos estruturantes, cada eixo com sua habilidade. Então, antes de começar, do professor iniciar a sequência didática, ele tem que estar atento, ele tem que abordar os três eixos estruturantes na sua construção da sequência didática. Então, nós temos três eixos estruturantes: processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Então, falando na ementa, vamos abordar alguns objetos de conhecimento. Entre eles, a pesquisa e análise de práticas agrícolas sustentáveis. A análise comparativa dos alimentos orgânicos e dos alimentos industrializados, no que se refere aos benefícios, né, para a saúde. Então, identificar esses alimentos, entender o que é o solo, entender a importância também de reconhecer os tipos de solo para o desenvolvimento de vegetais. Vamos também colocar algumas sugestões para desenvolvimento de projeto social ou o próprio empreendimento produtivo. Elaborar materiais de divulgação e sensibilização da comunidade escolar em relação à preservação e conservação do meio ambiente. Que a educação ambiental é um tema transversal, que ela está presente na formação geral básica e nas trilhas também voltadas ao meio ambiente. Então, planejei, na verdade, aulas para 20 semanas. Então, cada semana com uma aula, né, da unidade curricular. Nessa trilha Saúde Coletiva e Qualidade de Vida, temos 2 unidades curriculares obrigatórias e uma optativa. Então, nas unidades curriculares obrigatórias, para o segundo semestre, nós temos produção de alimentos e conservação ambiental e boas práticas do trânsito. Pensando na primeira semana, na primeira e segunda semana, eu coloquei como sugestão a leitura de um artigo com alguns textos, alguns tópicos que o professor ele tem autonomia de trabalhar em sala de aula. Então, a importância da agricultura e
sustentabilidade, os métodos de produção de alimentos, sistemas agroecológicos e produção de orgânicos, educação ambiental, ecológica e alfabetização agroecológica. Então, como sugestão, pesquisar os conceitos da agricultura sustentável, a conservação dos recursos naturais, a importância, né, de conservar o meio ambiente e os impactos ambientais na produção de alimentos. Pensando na terceira e quarta semana, promover debates sobre questões polêmicas, né, relacionadas à produção de alimentos e conservação ambiental, como o uso orgânico uso de organismos, né, geneticamente modificados. Então, como sugestão, o professor ele poderá dividir as turmas em grupos e propor alguns projetos práticos. Então, o professor ele pode utilizar também algumas metodologias ativas, né? A metodologia baseada em projetos. Implementar uma campanha de conscientização sobre esse desperdício de alimentos, né? Principalmente na hora da merenda. Investigar e comparar rótulos de alimentos quanto à sua sustentabilidade. Na quinta e sexta semana, o professor ele poderá dividir, né, os estudantes e primeiro perguntar se eles sabem, né, da origem de alguns alimentos que eles consomem todos os dias e prosseguir explicando que no Brasil há 4 diferentes tipos de propriedades rurais de acordo com as suas dimensões. O professor ele também pode pedir para que os estudantes respondam o questionamento, né? Quais são as ações necessárias para melhorar as condições de trabalho e de renda em pequenas, médias e grandes propriedades. Então, os grupos, os estudantes, eles poderão fazer uma análise das tabelas e, por fim, compartilhar as conclusões com os demais colegas. Na nona e 10ª semana, primeiro o conceito de solo, né, o que é solo. O professor ele poderá levar os estudantes para uma área, né, ao ar livre, para que os estudantes eles possam ter contato com o solo. Então, organizar os alunos sentados em semicírculos. Então, aí dentro da realidade, né, dos estudantes. Ele pode utilizar a lupa, sacos plásticos transparentes. Aí cada grupo ele deverá retirar uma amostra do solo, com auxílio de uma pá ou colher, e os alunos eles vão colocar a amostra do solo sobre esse papel e observar atentamente com a lupa. Na 11ª e 12ª, a leitura, coloquei aqui de um capítulo, né, de um livro, Agricultura Sustentável. Então, aqui, fortalecer a importância da agricultura, permitir que os estudantes reconheçam o papel do solo e como manejá-lo, promover uma discussão em sala de aula e aulas expositivas dialogadas, uma problematização de assuntos, um estudo de caso, com aulas práticas em campo experimental. E, por fim, apresentação de seminários. É uma sugestão. Na 13ª e 14ª, a história da alimentação no Brasil, algumas práticas alimentares e a comida que conta histórias. Então, aqui tem um livro também, que aí é um suporte que o professor, né, na hora da sua construção, da sua sequência. E aqui, uma análise de uma charge. Como será a nossa alimentação no futuro? Então, aqui, falando em alimentos orgânicos e industrializados, o professor ele pode iniciar a aula pedindo aos alunos que eles façam uma lista com os alimentos que eles ingeriram
no dia anterior. Eles podem criar uma tabela, né, do café da manhã, o lanche, o almoço, e inserir se eles tomaram algum líquido ou não durante as refeições. E anotar a quantidade de calorias, as porções consumidas. É um exemplo, um copo de suco de laranja, um bife, 2 colheres de arroz, né, uma colher de feijão. Os alunos, eles devem iniciar a aula reunidos, né, no mesmo grupo da aula anterior, e o professor, ele poderá também distribuir embalagens de alimentos a cada grupo, pedindo que eles identifiquem a composição dos alimentos. Na 17ª e 18ª, o estudo da pirâmide alimentar, o conceito de pirâmide, a sua importância para uma alimentação saudável. Então, discutir a importância dos alimentos consumidos e dividir a turma em grupos e atribuir a cada grupo um dos grupos de alimentos da pirâmide. Então, cada grupo, eles poderão realizar pesquisas sobre os alimentos pertencentes, suas características nutricionais e benefícios para a saúde. Por fim, o estudante poderá criar, na culminância, né, criar cardápios e apresentar, compartilhar esses cardápios e discutir sobre as escolhas feitas em relação a essa alimentação balanceada e como ela contribuiu para a saúde e o bem-estar.